Olá, eu sou a professora Dani Lima. Nesta aula, vamos estudar os descritores de língua portuguesa para os testes do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB. Tópico 4. Coerência e coesão no processamento do texto. Descritor 2. Nós vamos falar agora do descritor 2. Descritor 2. Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. O que é estabelecer? Estabelecer é determinar, definir, indicar as relações. O que são relações? São ligações, as associações, as conexões entre as partes do texto, e a gente vai tentar identificar, ou seja, reconhecer, diferenciar as repetições ou as substituições que contribuem, que ajudam, que favorecem a continuidade, o encadeamento, a sequência de um texto. Parece complicado, mas vamos simplificar. Nesse descritor, nós vamos trabalhar com a relação entre as partes de um texto. Nós sabemos que para a gente construir um texto, a gente tem que ter um sentido. A gente sempre está falando isso, o texto todo tem que ter um sentido só do início ao fim. E para isso, cada parte tem que estar relacionada uma com a outra. Às vezes, para a gente poder conseguir fazer um texto não ficar repetitivo, a gente faz o quê? A gente substitui. Mas às vezes é necessário repetir, porque a gente falou uma coisa lá no início que talvez pode ser esquecida. Então o texto ele é construído assim, as partes vão se relacionando, às vezes a gente substitui, às vezes a gente repete. E esse descritor, nós vamos tentar entender aí, diferenciar o que substitui, o que está sendo repetido, e entender como que essa substituição, essa repetição vai colaborar com a continuidade, com a sequência do texto. Nós vamos olhar para as partes do texto e falar assim, a que parte que se relaciona essa parte do texto? Então, vai fazer a relação entre as partes. Nós vamos sempre pensar assim, essa parte aqui, esse termo aqui, essa expressão, refere-se a qual parte do texto? Tópico 4. Coerência e coesão no processamento do texto. Descritor 7. Nós vamos falar agora do descritor 7. Descritor 7. Identificar a tese de um texto. Descritor 7. Identificar a tese de um texto. O que é identificar? Identificar é distinguir, ter a capacidade de reconhecer. Reconhecer o quê? A tese. E o que é tese? É a proposição, é a proposta para ser discutida de um texto. Nós vamos nos perguntar o que esse texto está defendendo? Tópico 4. Coerência e coesão no processamento do texto. Descritor 8. Nós vamos falar agora do descritor 8. Descritor 8. Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. Descritor 8. Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. Vamos lá, o que é estabelecer? É determinar, definir, indicar, demonstrar. E o que é relação? É a ligação, é a associação, a conexão entre a tese, que é a proposição, a proposta a ser discutida no texto, e os argumentos, as razões, os fundamentos, as justificativas que são oferecidos para sustentar, para apoiar, suportar, firmar essa tese. Descritor 8. Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. É tentar determinar qual é a conexão entre a tese, a proposta do texto e aquelas razões que são lá oferecidas para apoiar essa tese. Quando eu estiver trabalhando esse descritor, eu vou me perguntar, como eu sei que esse texto defende essa proposta? A gente sabe, é essa a tese, mas como que eu sei que está defendendo? Com base em quais argumentos? Tópico 4. Coerência e coesão no processamento do texto. Descritor 9. Nós vamos falar agora do descritor 9. Descritor 9. Diferenciar as partes principais
das secundárias em um texto. Descritor 9, diferenciar as partes principais das secundárias em um texto. O que é diferenciar? É saber distinguir, discernir, separar. O que nós vamos ter que separar e o que nós vamos ter que distinguir? As partes principais, aquelas partes que são fundamentais, essenciais, indispensáveis, centrais em um texto, daquelas que são secundárias, aquelas que são acessórias, complementares, auxiliares. Então, descritor 9. Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto. A gente sabe que o texto todo ele foi construído para ter um sentido só. Só que há partes que, se a gente tirar, acabou o texto, porque a essência é fundamental do texto, é indispensável. Já há outras partes que elas são importantes, mas elas apenas complementam essas aí. Se a gente tirar, vai fazer falta? Vai, mas não vai acabar com o sentido todo do texto. Porque essas partes, elas estão enriquecendo, elas estão complementando o sentido. Então, nesse descritor, a gente vai se perguntar qual é a principal informação desse texto. Para construir o sentido todo, eu tenho que dar algumas informações para poder construir a minha informação principal. Mas eu não posso confundir a minha informação principal com as outras secundárias. Agora, ficamos por aqui. Nos vemos na próxima aula e até mais.